Um jovem americano estava dentro de uma biblioteca em Miami. Mas ele não estava tão interessado no livro como na caligrafia que ele viu em várias páginas. Era uma letra feminina. Tão bonita aquela letra, tão bem desenhada, que ele ficou curioso. Ele ficou pensando: como será que é a dona que doou este livro para a biblioteca? Que letra bonita! E ele foi olhar ali no comecinho do livro e encontrou o nome de uma mulher. E ele viu que tinha um endereço também. Então ele pegou uma folha do seu caderno e escreveu uma carta dizendo: eu estava estudando na biblioteca quando me deparei com um livro que lhe pertenceu. Gostei muito da sua letra e gostaria de me corresponder com você. Não demorou muito, ele recebeu uma carta de volta, com a mesma letra que estava no livro, uma caligrafia bem desenhada, uma carta muito bem escrita, dizendo: muito obrigado pelo seu interesse. Meu nome é Hollis Maynell e eu moro em Nova York. E ela continuou se apresentando ali. Aquele rapaz todo empolgado escreveu imediatamente outra carta, mandando uma foto sua e dizendo: me envia uma sua também para eu te conhecer. Uma semana depois ele recebe a carta, a resposta, e a Hollis dizendo: olha, eu não vou te mandar nenhuma fotografia, porque se você tiver que se interessar por mim e gostar de mim, tem que ser por aquilo que eu tenho dentro e não por aquilo que eu tenho fora. E ela escreveu muitas coisas bonitas. E o rapaz ficou empolgado e continuou trocando cartas. E aquele interesse, aquele relacionamento, aquelas palavras, as cartas que ele lia, foi criando dentro dele uma emoção diferente. Ele foi se apaixonando pela letra, pelas palavras, e sem conhecer a Hollis, e sem ter a menor ideia se ela era loira, morena, alta, baixa, se ela era gorda ou magra. Ele foi se apaixonando pela letra. Mas aí veio a Segunda Guerra Mundial. E aquele rapaz foi convocado pela Marinha Americana e foi embora do país. Mas mesmo de longe ele continuava mandando as suas cartas para Hollis. E apesar das cartas demorarem para chegar, ele ainda continuava recebendo respostas. E ele escreveu na carta: quando eu voltar vivo desta guerra, eu quero te conhecer pessoalmente, porque eu estou completamente apaixonado e é este amor que me mantém vivo nesta guerra. E a Hollis, por sua vez, escrevia cartas encorajando aquele rapaz a voltar vivo para a América. 30 meses depois, ele voltou para os Estados Unidos e mandou uma carta para ela dizendo: por favor, vamos marcar um encontro na estação central de Nova York. Eu vou pegar um trem e vou para lá e vou ficar te esperando. Eu estou com a roupa da Marinha Americana. E você, como virá? E ela mandou uma carta dizendo: eu vou estar com uma rosa vermelha na lapela do meu vestido. E ele foi todo empolgado para aquele encontro. Quando ele desceu na estação central de Nova York, muita gente andando para lá e para cá, e ele ficava procurando alguma moça que tivesse uma rosa vermelha na lapela. Foi quando ele viu, andando na direção dele, uma jovem tão linda, alta, esbelta, um porte realmente maravilhoso, cabelos loiros que desciam delicadamente sobre os ombros, e olhos verdes, de um verde tão vivo que ele nunca tinha visto nada igual. A boca, apesar de pequena, tinha lábios carnudos
E ela tinha um queixo muito delicado e um pescoço fino, e ela trajava um vestido verde primavera, mas não tinha rosa nenhuma. Ele pensou que era aquela moça. Ela veio andando na direção dele, e ele nunca tinha visto uma mulher tão bonita, tão encantadora, mas não tinha rosa vermelha na lapela. E ele pensou em paquerar aquela moça, em se apresentar, mas ele estava procurando a Hollis. Ele estava procurando uma que tivesse uma rosa vermelha, assim na lapela. E aquela loira linda, esbelta, não tinha rosa nenhuma. Ele sentiu vontade de ir atrás da loira, que olhou para ele, deu um sorriso, e ele ficou com vontade de ir atrás dela, mas não, ele estava ali para encontrar a Hollis, uma que tivesse uma rosa vermelha na lapela. Foi quando ele olhou do lado e viu uma mulher de mais ou menos 50 anos de idade, baixinha, gordinha, rechonchuda, com uma rosa vermelha na lapela, e ele sentiu um frio na barriga. Ele pensou: que gelada que eu entrei. E agora? Ele pensou. Continuava na mente dele aquela loira linda que tinha passado, e ele olhava para aquela baixinha gordinha com 50 anos e alguns cabelos grisalhos, mas a rosa vermelha ali na lapela do seu vestido. E ele olhou para ela e disse: eu sou o tenente John Blanchard. A senhora deve ser a senhora Hollis. Olha, eu estou muito feliz de te conhecer. E será que a senhora poderia me dar o prazer de jantar comigo? Aí aquela mulher, baixinha, gordinha, olhou para ele e disse: moço, eu não estou entendendo nada do que está acontecendo. Aquela moça loira, alta e bonita que passou pelo senhor e deu um sorriso, aquela moça chegou para mim e disse assim: olha, por favor, coloque essa rosa no seu casaco e converse com aquele marujo. Se ele lhe convidar para jantar, então mostre para ele que eu estou do outro lado da rua esperando por ele. Aí o marujo deu um grito de alegria: sério mesmo? Uau! Pegou a baixinha, a gordinha, abraçou, beijou: muito obrigado, muito obrigado. Tirou a rosa da lapela e saiu correndo atrás da loira que estava do outro lado da rua, com um sorriso lindo, esperando por ele. Aquela moça foi muito sábia, porque ela queria que o marujo não se interessasse só pela aparência externa, mas pelo seu conteúdo. E ele mostrou que tinha caráter, então ela sabia que podia confiar naquele homem. Você sabe, se Deus fosse se apaixonar pela gente só pela aparência exterior, Deus nos rejeitaria completamente. Mas a palavra diz que Deus não vê como vê o homem. O próprio Deus corrigiu o profeta Samuel dizendo: Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, nem para a sua estatura, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então Deus, Ele se apaixona por nós, pelo nosso interior. E nós nos apaixonamos por Deus pela palavra, por aquilo que nós lemos aqui no Evangelho. Porque a maioria das pessoas nunca viu Jesus Cristo. Alguns até sonham com Ele, outros têm arrebatamentos e se encontram na presença do Senhor, mas a grande maioria que está apaixonada por Jesus é através da sua palavra, através da Bíblia Sagrada, através do Evangelho. E Jesus Cristo, Ele nos ama não por aquilo que nós aparentamos ser, mas por aquilo que verdadeiramente somos. E mesmo Ele olhando e vendo a crueza dos nossos defeitos,
mesmo assim, Ele está do outro lado da rua com um lindo sorriso esperando por nós. E nós temos que sair correndo ao encontro de Jesus Cristo. O pregador, a pregadora, é como aquela senhora gordinha no meio da estação, dizendo: não estou entendendo nada. Eu só sei que aquela pessoa mandou você se encontrar com ela. Eu estou assim, falando com você agora e dizendo que Jesus Cristo te ama e que Ele está te esperando do outro lado da rua, isto é, quando você passar desta vida, ou mesmo quando você passar pelo vale da sombra da morte, o Senhor Jesus, de braços abertos, te espera com um grande sorriso e dizendo: vinde, bendito de meu Pai, vinde, bendita de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo.